Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Inventor e hoje falaremos sobre os padrões aplicados no ambiente 3D. Vamos de praxe. Vem aqui no ambiente novo criar uma peça, peça standard, criar. Feito isso, vamos iniciar criando um prato. Então a gente vai bem aqui no ambiente extrusão, vamos clicar no plano superior, vamos desenhar uma circunferência. Posicionem o centro dessa minha circunferência bem no centro do meu plano cartesiano, como de costume. E vamos colocar um diâmetro maior dessa vez. Vamos colocar um diâmetro de 100 milímetros. Vamos clicar em concluir. E vamos colocar agora uma espessura de 2 milímetros. Clique em OK. Tá certo. O que é que acontecia, galera? Vamos bem aqui criar um novo esboço. Vamos clicar com o lado direito do mouse, lado esquerdo do mouse, perdão. Direito, esquerdo. Enfim, vamos dar um clique simples aqui, com o lado direito do mouse para esquerdo do mouse para vocês. Vamos clicar em criar esboço. E o que é que acontecia, galera? Vamos supor que eu queria fazer um furo que ele se repetisse ao longo de toda essa minha circunferência maior aqui externa. Por exemplo, eu ia criar um furo bem aqui, tá certo? E esse furo, eu queria que ele repetisse ao longo de toda essa minha borda. Eu poderia fazer da seguinte maneira, eu criava um esboço 2D, eu clicava em esboço, em padrão, e clicava em circular e fazia o contorno, tá certo? Como de costume. Só que agora tem um recurso adicional que eu vou poder fazer isso depois de fazer a extrusão dessa minha única circunferência. Vamos aqui clicar em concluir. Bora fazer uma extrusão aqui. Vamos dessa vez, ao invés de fazer um furo, criar um volume para ele. Vamos colocar 2 milímetros. Em cima desse furinho, eu ainda vou criar uma outra geometria em cima dela, para complicar ainda mais. Vamos criar agora um polígono. Anteriormente eu não tinha falado dessa opção para vocês. Geralmente estava selecionada essa opção aqui de retângulo. Vocês podem simplesmente vir bem aqui na aba criar na opção retângulo, clicar nessa minha caixinha com o lado esquerdo do mouse de vocês e depois vocês podem selecionar a opção polígono. Vamos criar dessa vez um hexágono. Vamos colocar aqui nesse número de lado um 6. E vamos largar bem aqui, tá certo? Ok. Não se preocupem com a medida, tá, galera? Vamos clicar em concluir e vamos dar uma extrusão. Vamos clicar em OK. Pelos recursos que a gente já aprendeu anteriormente, se vocês quisessem fazer este formato aqui, desse meu cilindro empilhado embaixo de um hexágono, e usassem um padrão linear, vocês tinham que fazer primeiro o padrão linear do cilindro e depois fazer o padrão linear do hexágono, o que demandaria um certo tempo. Vocês podem economizar esse tempo justamente aplicando diretamente a opção padrão circular já na aba modelo 3D. Então vocês vão bem aqui na aba modelo 3D, vão selecionar essa opção padrão circular e ele vai seguir a mesma lógica do meu padrão que eu tinha na aba esboço 2D, tá certo? Vocês vão selecionar as operações, inicialmente que vocês têm interesse em replicar. No meu caso, tenha o desejo de selecionar essa minha forma geométrica em cilindro, ela já ficou pré-selecionada em azul, e esse meu hexágono aqui também, e ele ficou em azul. E agora ele vai te perguntar qual vai ser o eixo que vocês querem que esse meu padrão gire em torno dele. Então eu vou selecionar essa minha outra opção, e observem aqui que eu não tenho nenhum eixo. Mas por sorte, o que aconteceu? Se lembra que naquela operação inicial dessa minha circunferência de 100 milímetros, eu pedi que vocês coincidissem o centro da minha circunferência com o centro do plano cartesiano? Pois bem, feito isso, vocês podem vir bem aqui nessa minha árvore, clicar em mais em origem e selecionar um eixo que vai justamente passar exatamente no centro dessa minha circunferência, coincidente a ela, tá certo? E aqui vocês já vão ter uma pré-visualização desse meu padrão sendo distribuído ao longo dela. E ele vai seguir a mesma lógica do meu esboço 2D. Aqui vocês vão ter a quantidade de padrões que vocês querem repetir. No meu caso é 6. Bora colocar um 10 aqui, tá certo? Para aumentar essa minha quantidade. E aqui está a angulação. Se eu diminuir para 270 graus, que são 3/4 da minha circunferência, eu vou espremer esses meus 10 padrões em 3/4 da minha circunferência. Se eu colocar 180,
110 não, né? 180. Observe que a distância diminuiu de padrão para padrão ainda mais, porque eu tenho que distribuir essa minha quantidade de 10 padrões. Bora colocar por padrão 360 graus aqui, tá certo? Vamos clicar em OK. E feito isso, vocês vão ter a distribuição do padrão de vocês, de uma forma muito mais rápida do que aquilo que vocês encontravam na aba 2D, tá certo? Vocês podem fazer essa operação também, juntamente com outros recursos, de maneira muito similar. Vamos passar agora para o meu padrão linear, padrão retangular, no caso. Vou bem aqui em extrusão 1 e bora suprimir para ele não atrapalhar a nossa vista. Vamos clicar aqui em criar um novo esboço. Vamos bem aqui clicar para criar uma chapa, um retângulo de centro e um ponto no ambiente 2D e vamos largar aqui. Vamos dar uma medida a esse meu retângulo de 50 por 100. Vamos clicar em concluir. Vamos dar uma extrusão nela. 2 milímetros está bom. Vamos aqui nessa minha face superior e vamos iniciar um novo esboço clicando com a tecla esquerda do mouse de vocês. Feito isso, vamos selecionar uma circunferência aqui. E para ela não ficar tão simples, a ponto que vocês me questionem por que eu não usei o padrão 2D, bora iniciar o processo de criar outras formas aqui, tá certo? Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou selecionar esse meu oblongo aqui e vou fazer com que ele coincida com essa minha outra circunferência bem aqui. E eu vou aparar essa minha face superior aqui. Bora clicar com X no teclado para aparar esses cantinhos aqui. E eu vou arrastando, eliminando todas as arestas na aparagem ativa, tá? Vamos aqui aparar essas internas também, essas externas também, e vamos dar um concluir. O meu objetivo agora é que esse meu padrão se repita ao longo de toda essa chapa. Só que eu vou aplicar uma operação de corte nele. Para selecionar essa opção aqui, ó, de recortar. Feito isso, vamos clicar em OK. E agora sim a gente vai aplicar o nosso meu padrão retangular. Seleciona a operação. Percebam que ela já está pré-selecionada em azul aqui. E vocês agora escolhem as direções. Eu vou selecionar essa opção direção 1. Eu vou querer aqui para baixo. Então, vou selecionar essa aresta do meu retângulo para baixo. E eu vou colocar um distanciamento de 15 milímetros. E bora ver se cabem 3 padrões desse. Cabe. Na direção 2, agora eu vou querer ao longo da minha horizontal. Perceba agora que o meu padrão ficou para fora da minha chapa, né? Eu quero que ele esteja para dentro. Então, vocês vão bem aqui e clicam em inverter. Vamos aumentar a distância agora para uns 20 milímetros, de padrão para padrão. E vocês agora vão colocar algo em torno de 4, 5 padrões, tá bom? Quantos padrões eu vou ter? Bem, simplesmente você pega esses 5 e multiplica com 3, num total de 15 padrões, tá certo? Vocês clicam em OK. E agora está feito os seus 15 padrões retangulares bem aqui, tá certo? Vamos passar para a próxima opção. Vamos clicar em extrusão 4 e vamos excluir ele. Vamos iniciar um novo modelo 2D. E nessa opção de espelhamento, ele vai funcionar basicamente da mesma maneira que o 2D. Só que ele vai ter um passo a mais que eu já vou dizer para vocês. Vamos agora criar uma forma aqui. Essa circunferência tá bom. Vou escrever que eu quero 20 milímetros. E aqui eu vou dizer que essa minha circunferência está distanciada deste meu ponto central dos eixos cartesianos de 20 milímetros, tá bom. Vamos clicar em concluir. Vamos aplicar uma extrusão nela, bidirecional. Seleciona em bidirecional, tá, galera? De 30 milímetros. Vamos dar um OK. Feito isso, eu vou ainda adicionar uma operação de rosca ao longo dele. Vamos adicionar um tamanho 20. Podem deixar essa configuração mesma, M20, um passo de 2,5. E vamos colocar uma rosca esquerda dessa vez para variar. Tá certo. Meu objetivo agora é replicar esse mesmo padrão espelhado do outro lado. Então, vocês podem fazer da seguinte maneira. Vocês vão bem aqui nessa minha opção dos planos. E se lembra que eu criei um plano, que ele estava distanciado?
20 milímetros desse meu esboço é justamente esse meu plano X e Y. Ao selecionar essa minha opção espelhar aqui, ele vai perguntar para vocês qual vai ser o meu plano de espelhamento. Como no caso eu quero que o meu outro padrão esteja igualmente espaçado desse meu plano XY a 20 milímetros, eu vou selecionar ele como meu plano intermediário. Então vocês vão bem aqui em plano de espelhamento, selecionam esse meu plano X e Y, ele já está pré-selecionado em verde aqui, e posteriormente você seleciona a operação que deseja replicar, tá certo? Vamos selecionar agora esse meu cilindro e vamos clicar em OK. A rosca ela não foi espelhada, então bora tentar repetir para ver se isso vai acompanhar também. Seleciona o mesmo plano de espelhamento e vamos selecionar a operação aqui. Talvez, pessoal, isso não dê certo por conta que a rosca ela não criou textura. Se vocês criassem uma espiral, talvez desse certo. Bora tentar replicar. Vamos bem aqui em extrusão. Vamos tentar criar um novo esboço. Vamos ver esse plano aqui. Pronto, esse plano está melhor. Novo esboço. Projetem a geometria. E vamos clicar agora no F7 para dar um corte. Vamos criar agora um perfil para fazer uma espiral. A distância deste ponto até este eu quero que seja D3. E aqui vai ter 60. Eu vou criar uma outra linha de construção. Vou dar um ESC. E vou dizer que esta linha tem 30, bem aqui. Feito isso, eu vou concluir. Eu vou excluir essa minha operação de rosca. Galera, isso só prova que essa operação de rosca ela é tipo meramente ilustrativa. Ela não vai modificar em nada a textura do modelo de vocês. Tanto que no meu espelhamento ele acabou que ele não foi replicado para o outro lado, tá certo? Vamos agora criar uma espiral. Será que eu esqueci de criar um eixo? Como eu esqueci de criar um eixo, vou até falar para vocês essa opção aqui, ó. Vocês podem criar um eixo bem aqui. Seleciona o centro da minha circunferência, clica nela. Agora eu vou ter um eixo bem no centro dessa minha circunferência. Vocês vão bem aqui em espiral, novamente, e agora vocês têm um eixo para selecionar. Vamos selecionar uma altura. Uma altura agora, bora colocar de 50. Acho que foi esse o valor que eu selecionei para minha extrusão. Não foi 50, 20. 30 tá bom. Vamos clicar em OK. E vamos agora repetir a operação de espiral. Galera, bora tentar um recurso novo aqui. Ao invés de eu ter que excluir esse meu padrão de espelhamento, que ele está situado bem aqui na tela de vocês, eu simplesmente vou clicar nessa minha opção espiral, vou clicar com o lado esquerdo do meu mouse, tá certo? Eu vou segurar e eu vou tentar arrastar bem aqui para espelhar para ver se isso dá certo. Bem, como isso não deu certo, eu vou ter que repetir novamente. Excluir a operação. Excluir. Não vou selecionar essa operação de dependente, porque vou deletar essa minha opção de espiral, que eu pré-selecionei anteriormente. E agora sim, eu vou selecionar minha opção de espelhamento. Meu plano de espelhamento vai ser o mesmo plano, o X e o Y anterior. A operação vai ser tanto a espiral quanto o meu cilindro. Percebam que agora os dois ficaram em azul. E eu vou dar em OK. E agora percebam que, agora sim, eu tenho a réplica idêntica desses meus dois fusos dos dois lados. Tendo aquele meu plano X e Y espaçando igualmente os dois. Tá certo, galera? Vamos agora excluir. Suprimir, tá bom. Essas operações para passar para a última opção que eu tenho a mostrar para vocês por hoje. Vamos agora iniciar um novo esboço. Vamos desenhar novamente uma placa. Opção retângulo de centro em um ponto. Posicionem o centro do meu retângulo na origem do meu plano cartesiano. E dessa vez eu nem vou dar uma medida. Vamos dar uma extrusão agora de 2 milímetros. Vamos no plano superior dessa minha placa fazer um novo desenho de um círculo, tá certo?
E agora, juntamente com esse círculo, eu vou posicionar alguns pontos aqui, aleatórios, tá certo? Vocês podem dar uma medida desses pontos sem problema nenhum, mas é só para mostrar para vocês que esses pontos não têm relação linear alguma entre eles, tá certo? Vamos clicar em concluir, vamos dar uma extrusão para essa minha circunferência, vamos clicar em recortar e vamos dar um OK, tá certo? Vamos aqui nessa opção, que é referente a essa minha extrusão da circunferência, e vamos deixar esse esboço aqui, ó, esboço 9, que eu estou mostrando na tela para vocês, visível. Habilita essa opção visibilidade. Por que isso é importante? Porque o último recurso que eu tenho a mostrar para vocês é um tipo de padrão que ele vai ter como orientação não mais um padrão circular, retangular ou de espelhamento. Basicamente, esses pontos que eu desenhei aqui, tá certo? Inicialmente, ele vai perguntar qual operação que eu tenho interesse em replicar. Eu tenho necessidade de replicar essa minha operação de extrusão, de corte, e aqui ele já até pré-selecionou esses meus pontos, que eu quero que ele replique, tá certo? Caso não esteja selecionado, vocês podem simplesmente vir aqui em referência e selecionar manualmente um a um, tá? Bem aqui. Vamos clicar em cancelar e vamos repetir essa minha operação. Operação cilindro. Vamos clicar em OK e perceba agora que o meu padrão foi repetido justamente onde meus pontos estavam posicionados, tá certo? É isso, galera. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.